Foi a primeira cena de cama da pequena raposa, e o astro milenar mordeu os botões do quipau dela com facilidade. O rosto da pequena raposa ficou vermelho na hora. Jadel, né? Porque ele ainda não grita corta. Ela parecia uma flor prestes a desabrochar, bochechas cor de pêssego, e o astro simplesmente não conseguia desviar o olhar. O diretor finalmente ficou satisfeito e gritou corta. Mas bem nesse momento, o astro espirrou sangue do nariz. A pequena raposa ficou perdida. É ele. Está sangrando do nariz? O diretor suspirou. Raposa espírito é outro nível mesmo. Das alma provocadinha e esse monstro milenar Jared. Era um mundo onde humanos e seres demoníacos conviviam. O astro Linzo era o terceiro marido designado para a pequena raposa pela agência, mas a raposa inocente conseguiu deixar esse velho demônio milenar à beira de um colapso. Nesse mundo, ao completar 18 anos, uma pessoa recebia um parceiro aleatório. Porque tanto demônios quanto humanos tinham o mesmo problema, não queriam casar nem acasalar, virando dor de cabeça da agência de casamentos. Quando a pequena raposa atingiu a maioridade, foi designada a ela um marido espírito carpa. Mas com aquela boca de salsicha, mesmo no escuro, ela não conseguia beijá-lo. Então, naquela noite, ela fez uma sopa de cabeça de peixe. O marido carpa ficou tão assustado que fugiu pelo esgoto naquela mesma noite. No ano seguinte, para sua surpresa, apareceu um Kumpen, descendente de uma besta divina antiga. A pequena raposa só disse para ele: "Você é bem magrinho." E o sujeito saiu correndo chorando para casa, chamando pelo pai. Hoje era o aniversário de 20 anos da pequena raposa, e a agência dos espíritos novamente lhe designou um novo marido. Ela não fazia ideia de qual seria a espécie desta vez. Ela nem tinha decidido qual truque usaria para fazê-lo perder o interesse, e empurrou a porta nervosa. Lá dentro estava tudo escuro. A pequena raposa reclamou: "Essa agência está quebrada há 800 anos e nunca reforma nada." Ela tateou o interruptor. Mas assim que a luz acendeu, uma mulher de vermelho flutuando no ar quase a matou de susto. "Sua pirralha me fez fazer hora extra de novo." A pequena raposa mudou o rosto na hora para agradar a Irmãil. "Irmãil, e deixa eu me explicar. Eu voltei do set e dormi. Quando vi sua mensagem, corri para casa sem perder nem um segundo." Depois perguntou qual era o parceiro designado desta vez. A Irmãil desceu do ar com um ploft e disse: "Sem pressa. O chefe mandou eu te dar uma orientação psicológica primeiro." A pequena raposa ficou confusa. Mais etapas? A tal orientação era apenas um vídeo curto, dizendo que se uma garota bonita não se casar enquanto é jovem, nenhum demônio macho vai querer ela quando envelhecer. A Irmãil apontou para o vídeo. "Tá vendo? Não é porque você é uma raposa espírito bonita que pode achar que tudo gira ao seu redor. Raposa velha também ninguém quer." No segundo seguinte, a Irmãil levantou o queixo da pequena raposa. Chegou até a salivar. "O que te designaram hoje é um espetáculo. E o melhor, vocês dois até se parecem." A pequena raposa arregalou os olhos. "Sério?" "Claro. Vocês dois são raposas negras, a dupla que nossa agência tentou juntar várias vezes e falhou. Desta vez vocês vão pegar o certificado." Enquanto falava, o homem já havia chegado à porta e a Irmãil, ansiosa, tentou empurrar a pequena raposa até ele. Mas ao ver quem era, a pequena raposa travou na hora. Era nada menos que o gigante da indústria, o astro frio, mal-humorado e que não gosta de ninguém, Linzo. Quando viu Linzo, a pequena raposa não ficou nem um pouco feliz. Virou para fugir, mas a Irmãil a puxou pelo rabo de raposa. A pequena raposa jurou que era só vergonha, mas por dentro já estava radiante de alegria. Mas Linzo perguntou: "Eu lembro que existe uma regra. Depois de 2 anos, se ambos ainda não tiverem sentimentos e concordarem, podemos nos divorciar, certo?" Ao ouvir isso, a Irmãil imediatamente empurrou a pequena raposa para os braços dele. "Uma esposa tão fofa, você tem certeza que quer deixar ela ir?" Linzo olhou para a raposinha e deu um resmungo frio, talvez um pouco. Mas seus olhos deixavam claro que ele tinha outros planos. Linzo entregou o RG por vontade própria. Já o da pequena raposa, a Irmãil simplesmente levantou ela pelo cangote e sacudiu 2 vezes até o documento cair. Quando pegou os 2 documentos, a Irmãil abriu um sorriso de orelha a orelha. Finalmente resolvi esses 2 ilegais. Com o carimbo descendo, os 2 se tornaram oficialmente casados. O certificado entrou em vigor imediatamente. A Irmãil ficou eufórica. Já o casal recém-registrado parecia extremamente infeliz. No final, a Irmãil mostrou a língua de cobra e avisou: "Nem pense em enrolar 2 anos só para pedir divórcio. A gente não vai aceitar." Em seguida, ela expulsou os 2, mandando que fossem para casa acasalar. A velocidade com que ela mudava de humor era assustadora, parecia até que estava expulsando uma praga. Encostado no carro com uma postura arrogante, Linzo disse: "Então, me diga que tipo de demônio você?"
A pequena raposa ficou irritada. Por que eu deveria te contar? A pressão ao redor caiu na hora. É assim que você fala com um veterano e com seu marido? Mas ele logo percebeu. Inclinou-se bem perto. Ah, uma raposa espírito recém-adulta. A proximidade deixou a pequena raposa toda desconfortável. Com o rosto vermelho, ela inventou uma desculpa e fugiu. Vendo a raposinha correr apavorada, Linsel duvidou. Essa meia crescida era mesmo sua esposa? Parecia até que a irmã Yui tinha pregado uma peça nele, mas ele nunca imaginou que essa esposa meio crescida seria justamente quem iria atormentá-lo. Na manhã seguinte, a pequena raposa estava diante de uma mansão absurdamente luxuosa, segurando sua bagagem. Meia hora antes, ela receberá uma mensagem do astro. Por ordem da Agência dos Espíritos, a raposa espírito deveria se mudar para lá a partir de hoje. Vendo a mansão dourada brilhando, a pequena raposa xingou: rico desgraçado. Nesse momento, o astro abriu a porta. Ele agarrou a pequena raposa e a puxou para dentro. Pressa na parede, o coração dela disparou. Ele: está me seduzindo? Droga. Será que eu vou virar a primeira raposa espírito a ser seduzida por alguém? Ela olhou para o homem, uma cabeça mais alto. Que ele iria fazer? Espera. Ontem a equipe disse que em casa tem que acasalar. Não é possível. Vão fazer isso já no episódio 2? O homem a encurralou contra a parede, uma mão apoiada ao lado do rosto dela. O rosto bonito dele chegava cada vez mais perto, deixando as pernas dela bambas. Então ele deu uma risadinha e disse: vamos comer. Naquela noite, Yefuyu estava no quarto luxuoso do astro e não conseguia pegar no sono. A porta se abriu e o astro entrou segurando um contrato, um acordo matrimonial. Quando viu a cláusula dizendo que a pequena raposa não podia comer carne em casa, Yefuyu ficou sem palavras e explodiu de irritação. Sua cauda felpuda apareceu na hora, deixando Linsel atordoado. Aquela raposinha era incrivelmente fofa e parecia ser até uma raposa de 9 caudas. Um verdadeiro tesouro. Como um assumido fã de furros, o astro não resistiu e acariciou a cauda dela. Sua mão quente e firme envolveu-o pelo macio. A sensação estranha fez a pequena raposa puxar a cauda de volta num estalo, abraçando-a rápido. As bochechas ficaram coradas. Cauda era sensível da raça das raposas e ele tocou sem avisar. Muita ousadia. Vendo ela tão envergonhada, o astro finalmente soltou. Com um sorriso lento, disse: se você se comportar, compro frango frito para você. No banheiro, a água quente corria pelo corpo dele enquanto pensava na raposinha fofa de instantes atrás. Ao lembrar da cauda felpuda e daquela maciez toda, o astro voltou a sorrir. Já que a pequena raposa agora era sua esposa, teve um plano bem ousado. Acordar e descobrir que o astro número 1 do país virou seu marido. Que tipo de experiência é essa? No segundo dia vivendo na mansão do marido astro, a pequena raposa foi provocada assim que acordou. Que injustiça. Quando o astro avançou novamente, a pequena raposa voltou à forma verdadeira num pulo e tentou fugir. Ao ver a raposinha fofa, os olhos do astro brilharam. Rápido como um raio, ele agarrou a pequena criatura pela nuca. A raposinha ficou imóvel e ele sorriu de lado. Raposas realmente nascem para causar. Enquanto falava, a mão dele descia e subia na barriguinha da raposa, um espetáculo difícil de assistir. A pequena raposa estufou pela outra vez: pelo amor, eu sou sua esposa, não seu pet. Quando a pequena raposa ainda se debatia, o astro de repente apertou a cauda dela. Droga, ele tocou bem naquele lugar de novo, o ponto mais sensível do corpo inteiro. A sensação fresca fez a pequena raposa congelar. Sem forças para reagir, só restou desistir e ficar quietinha nos braços dele. Nesse momento, o astro pegou o celular e clique. Tirou a primeira foto dos dois juntos. A raposinha ficou confusa. O que ele vai fazer? Sentindo a agitação no colo, ele riu. Ué, casal não pode tirar foto. A pequena raposa gelou. Como ele podia expor isso? Ela arrancou o celular e olhou. Ainda bem que estava em forma animal. Depois de passar a tarde inteira emburrada. Finalmente chegou a hora do jantar. A pequena raposa ficou surpresa. Tinha uma coxona de frango hoje. Talvez o astro não fosse tão ruim assim. Enquanto mordia o frango, ela olhou discretamente para ele. Era realmente bonito. Só de pensar nisso, suas bochechas esquentaram. Na manhã seguinte, a amiga do mesmo elenco a acordou do sono pesado. Ao olhar o celular, a pequena raposa quase desmaiou. Ela estava quietinha gravando sua cena e do nada foi parar nos Trending Topics, formando CPI justamente com o marido com quem tinha acabado de casar. E agora, será que o astro ficaria bravo? Só de pensar nele, a raposinha ficou nervosa. Enquanto isso, em outro set, o astro lia os comentários absurdos dos fãs no fórum de CPI e estava adorando. Assim que terminou de gravar, a pequena raposa correu para a casa que dividia com ele. Como o astro ainda não tinha voltado, ela podia aproveitar a mansão sozinha. Durante o banho, o celular vibrou com uma mensagem dele. Lembrando a pequena raposa de comer na hora certa.
Ao ver a geladeira cheia de ingredientes, a pequena raposa decidiu cozinhar um banquete. Porém, a realidade foi cruel, a comida que ela fez era tão horrível que poderia assustar até fantasmas. A pequena raposa de repente sentiu saudade da culinária impecável do astro. Pouco depois, o astro fez uma videochamada. Tinha acabado de sair do banho. Gotas desciam do cabelo pelo peito, difícil não perder o fôlego. A pequena raposa ficou olhando, completamente hipnotizada. Nesse momento, o astro deu um sorriso leve. Bonito, né? Nossa, como esse homem era cara de pau. Mas realmente bonito. Ela se perguntou quando ele voltaria para casa. Naquele dia, querendo surpreender a raposa, o astro correu para casa assim que encerrou as gravações. Ao chegar, sentiu imediatamente um cheiro estranho dentro da casa. Ao abrir a porta, antes mesmo de entender o que acontecia, uma raposinha de empregada saltou direto no colo dele. A roupa era estranha e reveladora, difícil de resistir. Nesse momento, alguém falou lá dentro, um funcionário da agência dos espíritos, vindo verificar se a vida de recém-casados estava harmônica. Ah, então era isso. O astro levantou os olhos e envolveu a pequena raposa num instante. E assim surgiu a cena inicial, o astro beijando a raposa em seus braços sem se importar com ninguém. A pequena raposa sentiu o corpo inteiro ferver enquanto pensava, com essa força toda, deve ter muita experiência prática, né? As pernas ficaram bambas. Ela murmurou, já chega. Mas o astro apenas sorriu, minha esposa é fofa demais. Ao ouvir aquilo, o rosto da pequena raposa ficou tão vermelho que parecia uma lâmpada prestes a estourar. Num pulo, voltou à forma de raposa e pulou direto nos braços do astro. Só então o astro começou a alisar o pelo dela, enquanto se despedia do funcionário. Assim que o funcionário saiu, a pequena raposa voltou à forma humana, morrendo de vergonha. Tinha sido um acordo de casamento por contrato, e ele fez aquilo na frente dos outros. Mesmo atuando, existe limite. Dito isso, ela subiu correndo as escadas, vermelha, deixando o astro sozinho na sala, todo confuso. Não era ele que tinha dito que estava atuando. Deitada na cama, a pequena raposa lembrava do beijo. Fazer aquilo diante de um funcionário. Esse astro era um verdadeiro tarado. De repente, seu estômago roncou, então decidiu ir furtivamente até a cozinha. Mas mal abriu a porta, viu o corpo definido do astro. Acabará de sair do banho. Gotas escorriam pelo pescoço e ombros, descendo pela pele até a toalha. Era ousado demais. A pequena raposa sentiu o rosto pegar fogo. Espera, por que ela tinha saído mesmo? Credo, o astro tomando banho de madrugada para atrapalhar alguém tentando roubar comida. Mas que corpo era aquele? Músculos, linhas, e mais para baixo, melhor nem pensar. Sem perceber, a raposa engoliu seco enquanto o astro vestia a camisa e caminhava para a cozinha. O cheiro de bife tomou o ar e a pequena raposa ficou radiante, espiando pela porta. Mas foi pega na hora. O astro curvou aquele sorriso frio habitual e colocou o bife diante dela. A pequena raposa ficou surpresa, ele tinha feito para ela. Então o astro falou, você minha esposa. O que importa é o que você pensa. Ele realmente se importava, fazendo a pequena raposa corar de novo. O astro então tirou um bichinho de pelúcia de raposa, idêntico à verdadeira forma dela. A pequena raposa estendeu a mão para acariciar o brinquedo. E num pulo, a pelúcia virou um par de brincos de raposa. O astro disse meio envergonhado, você pode usar esses, como brinquedinhos. A pequena raposa ficou ainda mais vermelha, pensando, por que esse velho sabe flertar tão bem? E ainda virou meu marido. Naquele dia, o astro e a pequena raposa entraram juntos no set. Era a primeira vez que ela era protagonista, e a primeira vez contracenando com o astro. Ela estava muito nervosa. Quase ninguém sabia que eles eram casados no papel, hoje ela não podia deixar escapar nada. Mas o marido astro claramente não pensava da mesma forma. Na sala de maquiagem, a raposa tinha acabado de se arrumar. Kipal destacava suas curvas de um jeito impressionante. O astro se aproximou e sorriu, o visual ficou ótimo. Na hora, o set explodiu em cochichos. Juntos, os dois pareciam perfeitos, essa novela ia bombar. Então o segundo protagonista chegou. Vendo o clima cor-de-rosa entre os dois. Ele ofereceu devagar o melão ame para a pequena raposa. Set ficou agitado, a disputa entre protagonista 1 e protagonista 2 tinha começado. Lindsay ficou irritado. O segundo ator já veio competir. Ainda bem que só ele sabia que sua esposa era uma raposa, ela nem comia fruta. De repente, uma mulher gritou do lado de fora chamando pela pequena raposa. O que estava acontecendo? Passando pela multidão, a pequena raposa saiu e viu uma mulher mascarada, vestida de forma extremamente provocante, parada à porta. A mulher era a protagonista do antigo set de filmagem de Pequena Raposa. Por causa do mau comportamento dela, o set acabou se dissolvendo, e agora ela gritava insultos contra a pequena raposa.
Todos ficaram chocados. Pequena Raposa decidiu se levantar e começar o battle. Astro Lindsay apareceu. Quando todos acharam que Astro Lindsay iria defender a antiga protagonista, ele simplesmente puxou uma cadeira e abriu o roteiro. O que ele está fazendo agora? A multidão ficou confusa. A mulher mascarada, de repente, pegou uma pedra afiada e a lançou em direção ao rosto de Pequena Raposa. Ela continuava xingando a Trizazo à frente, ignorando completamente os olhares e cochichos ao redor. Quando a pedra afiada estava prestes a atingir o rosto de Pequena Raposa, Astro Lindsay não aguentou mais, seu olhar ficou gelado. Com um pequeno movimento como se fosse um lag, a pedra na mão da mulher acabou atingindo a própria testa. Nesse momento, Astro Lindsay ligou para o 110 e disse: tem uma mulher louca atacando pessoas na cidade cenográfica. A multidão ficou em choque, essa mulher já tinha sido uma atriz com certa popularidade, mas seu mau comportamento fez o set se dissolver. Depois de ficar desfigurada no antigo set, ela passou a odiar a segunda atriz feminina e vivia atormentando Pequena Raposa, e agora estava completamente fora de si. 10 minutos depois, os policiais que receberam a chamada levaram a mulher louca. Astro Lindsay ficou ao lado de Pequena Raposa, observando a mulher ser levada embora. A garota suspirou suavemente e disse: obrigada por agora, Apollo. Se Astro Lindsay não tivesse desviado a pedra, o resultado seria terrível. Astro Lindsay apenas sorriu e disse: não precisa agradecer. Só me deixa te fazer um cafunézinho quando voltarmos. Maldito furry lover, irritante e carinhoso ao mesmo tempo. Nesse momento, um homem misterioso usando um chapéu apareceu, e ele parecia estranhamente familiar. Ele afirmou ser da Agência dos Espíritos. Disse que Astro Lindsay e Pequena Raposa tinham usado poder demoníaco em um humano sem permissão, violando as regras da agência. Ao ver que o homem vinha com más intenções, Astro Lindsay mandou Pequena Raposa voltar primeiro, dizendo que ele cuidaria da situação. Caminhando para casa com a melhor amiga, Pequena Raposa de repente entendeu por que aquele homem parecia tão familiar. Ela lembrou, ele parecia ser seu ex-noivo, o parceiro que a Agência dos Espíritos havia designado para ela da última vez. O que estava acontecendo? Será que ele estava de olho nela? E Astro Lindsay? Será que ele conseguiria lidar com isso? Pequena Raposa baixou os olhos, preocupada. 10 minutos antes, o homem segurara o queixo da garota com uma das mãos. E com a outra puxara para seus braços, querendo dominá-la, com bolhas cor-de-rosa por toda parte. Mas naquele clima caloroso, a garota simplesmente ergueu a mão e afastou o homem. Ela disse friamente: preste atenção ao seu comportamento. Depois virou as costas e saiu. Clique, o diretor anunciou que a cena estava ok. No intervalo da troca de cenário, Pequena Raposa foi até um canto para descansar e beber um pouco de água. E não esperava que Astro Lindsay a seguisse. Com um sorriso suave, ele perguntou: senhorita Ye, tem água sobrando? O funcionário ficou nervoso e completamente encantado disse: eu pego a água. Ele correu apressado para buscar a bebida para Astro Lindsay, e em poucos segundos só Lindsay e Pequena Raposa ficaram no canto. Pequena Raposa ficou sem palavras. Esse cara simplesmente inventava motivos para ficar grudado nela. Astro Lindsay ergueu a sobrancelha e perguntou: eu pareço um cara mal para você? Pequena Raposa riu: claro que não. Você é o cara mal. Ao ouvir isso, Astro Lindsay ficou descontente. Com para seco, apoiou a mão na parede e cercou Pequena Raposa entre seus braços. Sorrindo, ele disse: vou te dar outra chance. Senão, eu te como todinha. Nesse momento, a bebida caiu das mãos do funcionário que voltava correndo. Eu ouvi isso mesmo, comer, na cama. A investida foi tão rápida que deixou Pequena Raposa completamente tonta. O funcionário também ficou chocado. Meu chip, era real mesmo? No fim das contas, resistir à tentação no meio artístico depende mesmo do Astro Lindsay. Nesse dia, uma atriz com visual super moderno apareceu no set. Diziam que essa atriz e a atual protagonista, Pequena Raposa, já tinham brigado feio no passado. E hoje ela veio toda produzida, claramente querendo causar confusão. Assim que Astro Lindsay desceu as escadas, viu uma multidão barulhenta reunida no saguão. Ao ver Astro Lindsay chegar, a atriz abriu um sorriso todo delicado, estendeu as mãos para ele e disse com voz fininha: que coincidência. Astro Lindsay ficou sem reação. Ela realmente era íntima demais. De repente, ele virou o rosto e disse: vou ao banheiro. O assistente não entendeu: mas você não acabou de ir? Mas Lindsay nem olhou para trás: vou lavar os olhos. A atriz ficou extremamente constrangida. Forçando um sorriso, perguntou: o astro sempre foi assim tão divertido? Como ninguém respondeu, ela voltou a zombar: a protagonista não apareceu até agora. Que falta de profissionalismo.
Para sua surpresa, um funcionário rebateu. Pequena Raposa havia filmado até tarde na noite anterior e o diretor permitiu que ela chegasse mais tarde hoje. A atriz ficou sem palavras. Mas que dia azarado, todo mundo parecia vir provocar ela. Nesse momento, uma voz clara interrompeu o mau humor da atriz. Pequena Raposa apareceu sorrindo, empurrando um carrinho de café da manhã. Ela pegou um siumai e levou em direção à boca. Mas sua mão foi puxada com pará e o siumai foi engolido por ele em um único bocado. Depois de comer, o canto dos lábios dele subiu enquanto sussurrava, delicioso. Em seguida, ele se inclinou lentamente em direção ao rosto de Pequena Raposa. O rosto dela ficou vermelho até a ponta das orelhas e o ambiente inteiro ficou silencioso. O que ele estava tentando fazer? Com tanta gente ali, será que ele realmente ia? A atriz ao lado ficou completamente petrificada. Astro Lindsay ergueu as pálpebras e disse com frieza para a pessoa à frente: se meus olhos ficarem cegos hoje, você vai arcar com tudo. O rosto da atriz entortou de raiva. O que estava acontecendo hoje? Porque todo mundo estava contra ela. 10 minutos antes, na sala de descanso, brutamonte sempre brutamonte. A atriz gritava xingamentos enquanto arremessava o café escaldante em direção ao rosto da pessoa diante dela. Pequena Raposa, que havia acabado de terminar uma cena, entrou e viu aquela situação absurda. Com expressão calma, ela formou um selo com os dedos. O café na mão da atriz mudou de direção e espirrou no próprio rosto dela. Com um plástico, o café fervente escorreu pelo rosto da atriz. Todos ficaram chocados. Droga, ela esqueceu que havia humanos comuns assistindo. Pequena Raposa rapidamente formou outro selo, pronta para apagar a memória de todos. Nesse momento, sua mão foi segurada, era Astro Lindsay. Olhando para Pequena Raposa um pouco assustada, Lindsay curvou os lábios e sussurrou em seu ouvido, deixa que eu faço. Em seguida, com um único movimento da mão, todas as memórias dos presentes foram apagadas e reorganizadas. A atriz gritou de repente, o que aconteceu? O que foi isso agora? Porque estou toda coberta de café. Ela berrou perguntando quem tinha jogado nela. Mas todos ficaram sem palavras. O café derramado estava na mão dela, obviamente tinha sido ela mesma. O diretor chegou e disse para a atriz não complicar para os outros. A atriz insistiu, eu estudei dança. Como eu ia jogar café em mim mesma? Astro Lindsay riu, estudar dança não tem nada a ver com coordenação mal desenvolvida. O rosto de Lindsay escureceu, você não quer dignidade, mas eu ainda quero meus olhos funcionando. Furiosa, a atriz xingou seus animais e saiu batendo direto na porta de vidro. Naquele dia, Astro Lindsay levou Pequena Raposa para conhecer sua família. Na entrada da enorme mansão, Lindsay errou a senha 6 vezes seguidas. Pequena Raposa ficou sem palavras. Tem certeza de que não veio na casa errada? Ainda bem que dessa vez funcionou. Por dentro, a mansão era luxuosa, mas também bem vazia. De repente, uma voz clara soou e Pequena Raposa se escondeu atrás de Lindsay num susto. A pessoa que chegou era uma bela garota de Maria Chiquinha. Pequena Raposa ficou chocada. Será que Lindsay tinha uma irmã? Mas a garota perguntou suavemente, filho, onde está sua esposa? Ela era, na verdade, a mãe de Lindsay. Pequena Raposa ficou atônita. Nesse momento, Lindsay puxou Pequena Raposa para frente. Pequena Raposa disse nervosa, olá, tia. Mas a garota de Maria Chiquinha corou e disse, Pequena Raposa, me chama de mãe, deixa eu ouvir. Pequena Raposa também ficou vermelha. Alguns minutos depois, a mãe do Astro Lindsay ficou rodeando Pequena Raposa, fazendo 1000 perguntas e o assunto só ficava cada vez mais ousado. Então ela perguntou em voz alta, meu filho manda bem na cama? Pequena Raposa ficou paralisada. Isso pode ser dito assim? Antes que ela reagisse, a mãe de Lindsay continuou, se tiverem posições para desbloquear, conversem bastante. Pequena Raposa ficou completamente chocada. Meu Deus, o que eu acabei de ouvir? Ainda bem que nesse momento Astro Lindsay voltou das compras e o assunto finalmente foi interrompido. Pequena Raposa soltou um suspiro aliviado. Depois de finalmente sobreviver ao jantar, Pequena Raposa e Lindsay se prepararam para ir embora. No instante em que Pequena Raposa virou de costas, a mãe de Lindsay gritou, vocês precisam se esforçar para procriar. Papai e mamãe estão esperando o bebê de vocês. Pequena Raposa cuspiu na hora. Nesse dia, o set estava em transmissão ao vivo. Os funcionários viraram a câmera para o Astro Lindsay. O chat explodiu, pedindo que ele dissesse um beijinho. Lindsay fez uma cara de nojo e disse, você não é minha esposa. Não vou falar. Ao ouvir isso, a verdadeira esposa de Lindsay, Yefuyu, cuspiu o chá. O rosto dela ficou vermelho, esse cara estava realmente zoando ela em público. O chat da live começou a flodar, queremos ver a Pequena Raposa criada pelo Astro Lindsay.
Os funcionários ficaram confusos. Tem uma pequena raposa no set? Como nunca vimos. Mas Astro Lindsay respondeu friamente: por que eu mostraria a pequena raposa que eu mesmo criei? O chat explodiu. Meu Deus, o Astro é afiado demais. Isso já parece um acidente de transmissão. Os funcionários, sem escolha, viraram a câmera para a pequena raposa criada por ele, a protagonista do set, Yefuyu. Yefuyu cumprimentou o público toda envergonhada. Nesse momento, Astro Lindsay se enfiou no enquadramento. Yefuyu entrou em pânico e tentou sair da câmera, mas viu Lindsay cheio de raiva acumulada. Um olhar para a tela explicou tudo. Alguém estava fazendo chip da Yefuyu com outra pessoa. Sentindo a tensão aumentar, pequena raposa ficou nervosa. Então, Astro Lindsay segurou a mão dela de repente. O que ele está fazendo? Ainda está tudo ao vivo. Como ele ousava fazer isso diante de tanta gente? A força dele era grande demais. Pequena raposa não conseguia soltar a mão. Ao vê-la se esforçando, Lindsay ergueu a sobrancelha e apertou a mão dela de novo. O rosto de pequena raposa ficou em chamas. Porque ele está no modo CEO dominador? Vendo Yefuyu corar desse jeito, o chat enlouqueceu de novo. O Astro Lindsay então viu um comentário: moça, você pode me dar um beijinho? O quê? Por que minha esposa beijaria você? L'un ou surtout devait. Mas a esposa dele continuava com aquela expressão de tanto faz, deixando o Astro Lindsay desesperado. Quando ele estava prestes a explodir, a pequena raposa, rápida como sempre, pegou uma coxinha de frango e enfiou direto na boca dele. A cena congelou na hora. Depois de alguns segundos. Os funcionários perceberam que a câmera estava apontando para o astro gelado e o chat já estava em colapso, todo mundo digitando: olha, a protagonista enfiou a coxinha na boca dele. Pelo visto, esse casal era fácil demais de chipar. Pior, a identidade deles quase foi exposta para milhões de espectadores, então os funcionários encerraram ali às pressas. À noite, no hotel do set, tanto o Astro Lindsay quanto a pequena raposa ficaram pensativos, lembrando do momento em que ela enfiou a coxinha na boca dele em público. Quanto mais pensava, mais ele corava. Mas, já que era uma coxinha que a pequena raposa tinha mordido, o gosto até que era bom. Já a pequena raposa estava preocupada. Hoje ela tinha sido íntima do astro em público. Quem sabe que rumores surgiriam? Será que as fãs dele a colocariam nos trends insultando? Enquanto ela estava aflita, seu celular recebeu uma mensagem. Era um áudio enviado pelo Astro Lindsay. A pequena raposa gelou. Meu Deus, será que ele ia brigar com ela? Mas quando abriu, a voz fria dele disse: boa noite, pequena raposa. Mua. Ao ouvir isso, ela e a assistente ficaram arrepiadas. O astro frio agindo fofo era assustador demais. O homem olhou para a garota em seus braços, as bochechas dela coradas, balançando a taça de vinho. Ele riu baixinho, tomou um gole do vinho e se inclinou em direção à garota. O rosto dela ficou ainda mais vermelho, e gotas de suor escorreram de sua testa. No segundo seguinte, a mão da garota foi direto para o peito do homem. Corta para aí, gritou o diretor, pausando a cena de beijo. A garota ficou rígida nos braços dele. A pequena raposa estava nervosa demais e tinha pouca experiência filmando esse tipo de cena. A pequena raposa fechou os olhos, decidida a tentar de novo. Mas antes que ela pudesse se preparar, o homem a beijou novamente, seus lábios ainda com um leve sabor de vinho tinto. A pequena raposa sentiu uma leve tontura. Ele beija bem demais. Seu corpo inteiro ficou mole. E foi nesse instante que o diretor gritou: certo, valeu. Só então o Astro Lindsay a soltou devagar. A pequena raposa percebeu que estava completamente corada e com o coração disparado. Lindsay também ficou vermelho. Ele disse: boa atuação, e virou as costas para ir embora. A pequena raposa ficou decepcionada, parada no mesmo lugar. Será que fui eu que me deixei levar demais? 10 minutos depois, chegou uma nova atriz no set, a segunda protagonista, Xiao Mei. Assim que chegou, ela cumprimentou o astro toda manhosa. A pequena raposa observava do lado. Diante do astro, Xiao Mei ficou vermelha como uma fã apaixonada, enquanto Lindsay continuava ali, como se tivesse esquecido que já tinha esposa. Sentindo a irritação subir, a pequena raposa chamou a assistente e saiu. Do lado de fora do set, as folhas caíam e a pequena raposa se sentia meio triste. Ela pensou que ela e o astro só tinham um casamento por contrato. Com ele agindo assim agora, não havia muito que pudesse fazer. Nesse momento, um homem atrás dela perguntou: você Yefuyu? Ué, o que estava acontecendo agora? Naquele dia, a pequena raposa estava gravando fotos promocionais com o Astro Lindsay. Com o braço dele em sua cintura, ele sentiu o sangue ferver e o fotógrafo ainda pediu para os dois chegarem mais perto. O Kipao delineava perfeitamente as curvas da pequena raposa e seu rosto abaixado encostava no peito dele. Caramba, ele não ia aguentar. Mas de repente o astro sentiu no Kipao dela o cheiro de outro demônio macho. Que significava aquilo?
Linzou franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Ele apertou ainda mais a cintura dela. Puxou a pequena raposa contra si e perguntou: "Que é?" Mas a pequena raposa apenas sorriu, levantou a mão e tocou os lábios dele, dizendo: "Isso é assunto meu." Essa pequena raposa esperta, quero ver o que ela está planejando, pensou ele. Momentos depois, as fotos promocionais da revista foram divulgadas. E o astro percebeu que o vestido da pequena raposa era igual ao de uma atriz famosa do momento. E essa atriz ainda comprou matérias falsas acusando sua esposa de imitá-la. Linzou ficou furioso. Enquanto isso, a pequena raposa estava completamente mergulhada em rolar o feed do Moments. Até perceber que seu marido, o astro Linzou, tinha trocado o avatar para sua forma verdadeira de raposa. A pequena raposa ficou tímida de repente. Ela decidiu bloquear o astro Linzou só para provocá-lo. Mas 3 minutos depois ele a encurralou nos braços usando a altura para dominar, dizendo: "Corajosa em esposa, teve a ousadia de me bloquear." O astro pressionou a pequena raposa na cama e disse: "Eu te quero." Com o corpo dele se inclinando cada vez mais, a pequena raposa entrou em pânico. Hoje era a primeira cena íntima entre o astro e a protagonista, e todos estavam animados. O diretor explicava a cena para a pequena raposa, deixando-a corada até as orelhas. Por dentro ela estava nervosa, mas fingia calma, afinal, era uma raposa espiritual com talento no máximo. Ia ter medo dele? O astro riu ao ouvi-la. Já que a esposa dizia não ter medo, então ele iria acompanhá-la, mesmo que a atuação começasse a ficar real demais. Quando finalmente começou a gravação, ele colocou a pequena raposa totalmente vermelha na cama, sentindo o corpo inteiro esquentar. Ao ver o olhar ardente, quase selvagem do astro, a pequena raposa sentiu o corpo inteiro queimar. No segundo seguinte, ela virou e o prendeu sob seu corpo, beijando o homem abaixo dela, fazendo o ar ficar pesado e cheio de desejo. O astro não aguentou, ergueu a pequena raposa nos braços e mordeu o fecho do quipau dela. A pequena raposa congelou. Meu Deus, e agora? Será que ele ia transformar a atuação em realidade? Por que o diretor ainda não chamou o corta? No segundo seguinte, no instante em que a roupa da pequena raposa caiu, o diretor finalmente gritou: "Corta!" Nesse momento ouviu-se um PFT e o astro Linzou levou a mão ao nariz. Todos, ainda saindo do clima quente da cena, perceberam que o astro estava tendo uma hemorragia nasal. A pequena raposa ficou chocada. "Astro, isso é a sua época de cio de demônio?" Naquele dia, no set, a pequena raposa empurrou o Memazo à frente com toda a força. Mas no segundo seguinte, o astro a beijou para baixo e perguntou: "Você me odeia tanto assim?" Lágrimas escorreram pelo canto dos olhos dela, mas ela não resistiu mais. Os funcionários suspiraram. Essa cena ficou realmente linda. Foi então que um trovão estrondoso cortou o céu. O astro franziu a testa. "Tem algo errado. Preciso verificar." Sentindo a preocupação dele, a pequena raposa disse: "Para onde você vai? Eu quero ir com você." O astro sorriu. A pequena raposa finalmente estava aprendendo a grudar nele. "Então segure firme em mim", disse ele carinhosamente. Momentos depois, o astro chegou à beira do rio, com a chuva caindo perigosamente. A pequena raposa colocou a cabecinha para fora do casaco dele, tremendo. Antes mesmo de ela se preparar, plash, já estavam na água. A pequena raposa finalmente percebeu. Raposas não sabem nadar. Vendo escuridão no fundo do rio, ela pensou desesperada: "Ferrou, vou morrer aqui?" Felizmente, o astro a agarrou a tempo e soprou uma forte lufada de ar para salvá-la. Com um braço segurando firme a garota, ele lançou o outro para frente. A névoa negra na água se dispersou na hora e peixinhos fofos começaram a nadar ao redor. A pequena raposa viu um brilho de escamas entre as sobrancelhas do astro e pensou: afinal, qual é a verdadeira forma dele? Será um caranguejo? Ao ver a esposa viajando bonito e toda fofa, o astro sorriu e finalmente revelou sua forma verdadeira. A pequena raposa regalou os olhos. Seu marido era um dragão e gigantesco. Não só o corpo era enorme, mas outras partes também. O olhar da pequena raposa caiu justamente naquele lugar proibido. O astro ficou sem graça, mas a pequena raposa gritou: "É grande demais. A gente não consegue." O astro riu com o olhar ficando perigoso. "Como assim? Não consegue?" Naquele dia, depois de finalizarem as gravações, a pequena raposa e o astro voltaram para casa. A pequena raposa abriu um pacote enviado pelos amigos do set. Lá dentro havia 2 manuais de romance ensinando a pequena raposa a conquistar o astro. Ela ficou vermelha de vergonha, mas mesmo assim abriu para ler com toda atenção. Logo na primeira página, só ideias malucas mandando ela atacar o Linzou.
Ela lembrou da forma de dragão dele debaixo d'água e entrou em pânico. Grande demais, não vou sobreviver. Nesse momento, o jantar ficou pronto. Vendo a mesa cheia de pratos feitos por ele, a pequena raposa ficou animada. Linsou ergueu a sobrancelha. Que tal eu te alimentar e me entregar para você? Ela quase cuspiu a bebida. Mas logo ficou vermelha. Ele me vê como pet ou como esposa? Então lembrou da dica do manual, fingir que está bêbada. E decidiu fazer. Pegou várias cervejas e bebeu tudo de uma vez. Ficou realmente bêbada. Linsou acariciou sua cabeça. Essa fofura bêbada era só dele. Mas a pequena raposa pulou no colo dele, sentando em suas pernas, as mãos passando pelo peito dele. Os olhos de Linsou escureceram. Ela ativou o buff de charme. Com a esposa tão iniciativa assim, segurar seria falta de educação. Ele a jogou na cama macia. Abriu os botões da camisa, segurou os pulsos dela e murmurou de forma provocante. Hoje você não foge. Que tal? Agora mesmo? E encostou os lábios no pescoço branco dela. De manhã cedo, a garota foi acordada pelo alarme. Queria desligar e voltar a dormir. Mas sua mão tocou um peito firme. A pequena raposa regalou os olhos, abraçou o rabo e rolou para o lado. Astro Linsou, por que você tá na minha cama? Linsou apoiou a cabeça na mão. Sou seu marido. Quer que eu durma no quarto ao lado? A pequena raposa travou. Faz até sentido. No instante seguinte, correu para o banheiro. Ver a paisagem do Linsou logo cedo era estímulo demais. Logo estavam no backstage da estreia do filme. Linsou sentou ao lado dela. E apertou as bochechas fofas que ele mesmo engordou. Vendo a menina com a estola felpuda, ele brincou. Fez isso com seu próprio pelo? A pequena raposa bufou. Você que tem pelo grosso, sua forma verdadeira não é nada macia. Linsou sorriu de forma perigosa. Você já viu tudo. Agora tem que assumir a responsabilidade. Lembrando do corpo perfeito dele, o rosto dela ficou vermelho de novo. Os funcionários ficaram chocados. Os protagonistas já estavam nesse nível? A pequena raposa entrou em pânico. Tinha um monte de repórteres ali. A tensão subiu e um deles sugeriu recriar uma cena clássica do filme. Com um puff, Linsou inclinou-se para ela. A pequena raposa ficou travada. Ele ia fazer de verdade? Todos prenderam a respiração. Quando os lábios estavam prestes a encostar, ele sorriu. Chega por hoje. Assistam ao filme depois. Depois, deu um tapinha na cabeça dela. A pequena raposa nem imaginava que, escondida no escuro, uma câmera estava focada neles. No evento de estreia do filme, o astro Linsou estava ao lado da pequena raposa, olhando as fotos que o assistente tinha acabado de tirar. E soltou uma risadinha. Depois ele se aproximou do ouvido da esposa pequena raposa e perguntou, se arredondar, isso conta como um encontro? A pequena raposa travou. Tem um monte de gente aqui, você não tá vendo não? Linsou riu de novo. Tozinho. Mas só enxergo você. A pequena raposa ficou corada. Esse velho sabe flertar. Linsou tentou encostar preguiçoso nela. Mas ela sussurrou. O filme começou. Fica quieto. Linsou fez cara de tédio. Eu no telão tô ótimo, mas por que não olha pra mim de verdade? Só que olhando para a tela, ele achou a esposa linda de qualquer jeito, na câmera ou na vida real. À noite, de volta ao hotel, a pequena raposa saiu do banho e caiu na cama macia. Pensando em como descobriu do nada que já era casada com Linsou enquanto filmava. E lembrando dos gestos íntimos dele. Fez um biquinho. Linsou era mesmo um velho demônio apaixonado. Pegou o celular. Todos elogiando a estreia, até Zorro. De repente, uma mensagem explosiva chegou. Pequena raposa, vamos discutir o roteiro de madrugada. A pequena raposa ficou sem entender. Que papo era esse? Outro diretor mandou. Vem revisar a cena. No quarto do Linsou. Eu tô aqui também, não vou deixar ele se aproveitar de você. 5 minutos depois, no quarto do Linsou, a pequena raposa estava sentada no colo dele. Linsou se inclinou para a câmera e sussurrou para a esposa corada. O que foi? Tá com medo de eu te devorar? A pequena raposa ficou muda. Linsou estreitou os olhos. Perigoso. Relaxa. Te devorar é questão de tempo. Nesse dia, eles estavam gravando bastidores no set, vendo os olhos vermelhos da pequena raposa. Linsou provocou. A noite foi intensa demais? Não conseguiu dormir. A pequena raposa ficou vermelha até a ponta das orelhas. O assistente coelhinho franziu a testa. Que falas são essas? Tá quente demais. Nervosa, a pequena raposa arrancou a cenoura da mão dele e começou a mastigar rapidinho. E o assistente sorriu malicioso. Parecia que a atriz tinha sido devorada mesmo. A pequena raposa se apressou para explicar, toda vermelha. Não aconteceu nada ontem. O maior fã de CP ali brilhou na hora. Se falou isso, então aconteceu sim.
A pequena raposa tampou a boca dele, piorando tudo, foi só um beijo, sério. Enquanto falava, lançou um olhar de canto para o homem atrás dela, os olhos dele estavam pegando fogo. Nesse momento, uma van de luxo parou. Quem desceu foi Heng Ningjun, a atriz que vivia tentando ferrar a pequena raposa. As gravações iam começar. Linzou se posicionou ao lado da pequena raposa, justo quando um homem vestido de faxineiro se infiltrou na multidão. De repente, o homem disparou para frente, gritando, "Vai morrer!" Ele jogou uma garrafa de líquido forte e ardido na direção da pequena raposa. Ácido, droga! A pequena raposa percebeu na hora, mas não tinha como escapar. Slaia, o som de pele queimando ecoou. Ela levantou o rosto e viu-se protegida nos braços de Linzou, enquanto o astro havia levado todo o ácido para salvá-la. O local entrou em caos. Os funcionários finalmente reagiram e imobilizaram o agressor. Segurando a pequena raposa, Linzou perdeu as forças e caiu no chão. Sentada ao lado, Heng Ningjun sorriu de forma sombria. "Vamos embora", disse ela. Por dentro zombou, que pena Ye Fuyu não ter ficado desfigurada. A pequena raposa ficou desesperada enquanto Linzou, com dor, murmurou, "Deixa eu encostar só um pouco." O agressor, mesmo dominado, continuava gritando como um lunático. A pequena raposa explodiu. Se Linzou não tivesse a protegido, seria ela queimada. Ela avançou em direção ao agressor e gritou, "Seu lixo!" A sala inteira tremeu com sua aura demoníaca crescendo. Mas o homem ainda assim não calava a boca. Pá! A pequena raposa acertou um chute direto no rosto dele. Naquele momento, um trovão ecoou lá fora. Isso era Linzou percebeu, ela estava perdendo o controle, a aura ficando selvagem. Ele arrancou o próprio casaco e a cobriu, sussurrando, "Calma, tá tudo bem." A voz dele a trouxe de volta ao controle. De repente, o agressor se soltou e correu para fora. Todos ficaram paralisados. O que ele ia fazer agora? Ele correu até a lixeira e gritou, "Eu sou lixo reciclável." As pessoas ao redor ficaram sem entender nada. Que reviravolta era aquela? Já tinham ouvido dizer que ele era louco e agora parecia mesmo verdade. Como alguém tão surtado podia estar solto por aí? Então, de repente, o agressor agarrou a verdadeira causadora, Heng Ningjun, e a arrastou direto para a lixeira de lixo tóxico. Heng Ningjun explodiu na hora, soltando todo tipo de palavrão. Os curiosos imediatamente pegaram os celulares para gravar. Isso era um colapso total da imagem dela, era a verdadeira face aparecendo. Meia hora depois, vendo a pequena raposa batida ao lado do leito hospitalar, Linzou suspirou, "Se vai ficar com dó, então cuide bem de mim." A pequena raposa se levantou na mesma hora. "O que você precisa? Eu faço." Linzou ficou sem jeito. "Isso, eu consigo sozinho." Mas a pequena raposa não aceitou. Ele tinha se machucado todo para protegê-la. Como podia deixar que ele se cansasse? Depois de alguns segundos em silêncio, Linzou disse, "Preciso ir ao banheiro." A pequena raposa sumiu num piscar de olhos. Sentado no vaso, Linzou pensou no jeito dela mais cedo. Algo estava errado. Cada vez que cruzava o olhar com ele, parecia prestes a chorar. Ele suspirou outra vez. Quando saiu do banheiro, a pequena raposa imediatamente correu para apoiá-lo, com medo de ele se machucar de novo. Assim que ele voltou a deitar na cama do hospital, a pequena raposa começou a se desculpar. "Desculpa, foi tudo culpa minha." Linzou não gostou nada. "A minha pequena raposa não pode ser maltratada por ninguém. Eu te protegi porque quis. Afinal, sou seu marido." Enquanto falava, o astro Linzou acariciou a cabeça da pequena raposa. Nesse instante, a pequena raposa segurou o braço dele e disse, "Isso não vai acontecer de novo." O astro ficou confuso, mas ela continuou firme, "Eu vou me proteger, e proteger você também." Naquele momento, o astro sentiu algo diferente por ela. Depois de quase 10.000 anos de vida, já tinha visto toda a tempestade possível, mas nunca ouviu alguém dizer que queria protegê-lo. E agora uma raposinha que nem chegou a 1000 anos queria fazer isso. O astro cutucou as bochechas infladas dela, "Só isso?" A pequena raposa arrepiou na hora. Estava sendo subestimada? Ela era uma raposa de 9 caudas, mesmo que só tivesse uma cauda por enquanto. 2 dias depois, o astro e a pequena raposa voltaram para casa como um casal de verdade. "Fica quietinha aí. Eu faço algo para você comer." Vendo o astro ainda fraco, a pequena raposa decidiu mandar ver. Colocou um avental e foi para a cozinha, séria a ponto de deixar o astro hipnotizado. Pouco depois, barulhos metálicos começaram e fumaça saiu da cozinha. A pequena raposa voltou segurando uma tigela fumegante de culinária infernal. O astro ficou apavorado. Aquilo parecia ainda pior do que as coisas que Jin andava pro lobo grande. Mas a pequena raposa disse toda inocente, "É mingau de carne. Não fica com medo. Só tá feio, mas é gostoso." Enquanto falava, provou com elegância seu prato supremo.
Um engasgo depois, a alma voltou pro corpo. De coração partido, ela pediu desculpas ao astro, toda frustrada. O astro apenas sorriu e disse que queria tomar um banho primeiro. A pequena raposa ficou sentada na sala, meio desconfortável. Nesse momento, a voz do astro surgiu. Pequena raposa, por que você ainda não veio? O quê? O astro queria que ela ajudasse no banho. Isso era demais, não era? Mas o astro virou um marido ressentido. Se você não quiser, tudo bem. És um machucado leve mesmo. Ao ouvir isso, a pequena raposa não aguentou. Tá bom, eu lavo você. Então ela o acompanhou até o banheiro. Segurando o homem com cuidado, ela o ajudou a entrar. Pouco antes disso, tinha tomado uma decisão ousada, retirar devagar a camisa dele, revelando o corpo forte. A pequena raposa tocou nos músculos do abdômen. Nada mal. Gotas de água escorreram da testa do astro, deixando ela completamente hipnotizada. Finalmente aquele dia chegou, ela iria dar banho no astro. E aquele homem sem o casaco. Estava exagerado demais. Vergonhoso até. Enquanto esfregava o corpo dele, ela não sabia nem onde olhar. Já o astro, esse velho monstro, provocou. Pequena raposa, você só lava a parte de cima? A pequena raposa ficou vermelha na hora. Astro, o que isso quer dizer? Com o barulho da água caindo, a roupa dela também ficou encharcada. As curvas ficaram marcadas e ela sentiu o coração quase explodir. Nesse instante, o astro segurou o pulso pálido dela. Com um olhar perigoso e um sorriso leve, disse: Pequena raposa, você realmente me provoca o tempo todo. A pequena raposa entrou em pânico e deixou o olhar cair, vendo algo que jamais poderia contar ao público. E agora? No instante, voltou para a forma de raposa e pulou para fora do banheiro. O astro ficou irritado. A pequena raposa fugiu e deixou ele ali, sozinho. Mas quando ela abriu a porta, quem estava ali era seu ex-marido. O astro foi rápido, cobrindo a pequena raposa molhada com o casaco. Você está atrapalhando a gente. O ex-marido olhou para a pequena raposa com um ar sofrido e disse devagar: Senhorita Ye, que tal ir para outro lugar e deixar que eu cuide de você? Que absurdo, você já viu o que queria, agora suma. Não atrapalhe o descanso do nosso casal. O astro se irritou. Você pirralho acha que pode roubar minha esposa? O olhar do astro ficou ainda mais perigoso e ele gritou: Nem seu pai consegue me vencer. Tá cansado de viver? A pequena raposa finalmente percebeu. Mal tinha mandado o ex-marido embora. Apareceu outra florzinha branca. Quando ouviu alguém chegando, a pequena raposa se escondeu rapidinho. Afinal, o casamento dela com o astro ainda não era público. A senhorita Flor de Lótus entrou com flores, usando uma sainha branca, chamando docemente: Astro Gege, você está melhor? E pior, enquanto falava, tentou tirar a camisa do astro. Eu sou ótima cuidando de ferimentos. O astro se desesperou. A menina era ousada demais. Mas a esposa dele sumiu sabe-se lá onde. Vendo o marido sendo puxado por outra, a raiva da pequena raposa subiu pelos olhos. O astro, porém, parecia tranquilo e ainda levou a Flor de Lótus para tomar chá. A pequena raposa regalou os olhos. Será que ele não percebia que aquela menina queria o corpo dele? Vendo os dois cada vez mais próximos, a pequena raposa quase explodiu. Ela não aguentou mais. Você acha que pode seduzir o astro, rebolando na frente de uma raposa de verdade? Suas técnicas são muito fracas. No segundo seguinte, a Flor de Lótus ficou chocada. Uma garota apareceu usando um uniforme de empregada sexy. A Flor de Lótus gritou: Quem é você? A pequena raposa colocou a mão no peito do astro e disse com voz fina: Sou a empregadinha que ele contratou especialmente para cuidar dele. A Flor de Lótus ficou pasma. O astro realmente estava escondendo uma beleza em segredo. O astro sorriu e imediatamente expulsou a senhorita Flor de Lótus. Com um bang, a porta se fechou e ele não conseguiu mais se segurar. Agarrou a pequena raposa e lhe deu um beijo cheio de paixão. A pequena raposa sentiu o corpo todo esquentar, incapaz de resistir. Depois de muito esforço, ela empurrou o marido astro e protestou toda manhosa. O médico disse abstinência. Nada de safadeza. O astro realmente ficou irritado. É assim que você segue recomendação médica? Me provocou até aqui e agora fica fria desse jeito? A pequena raposa recuou. A culpa é da Baili Huoyu, que apareceu do nada. O instinto de sobrevivência do astro desligou. Para falar a verdade, eu acho bom ela aparecer de vez em quando. A pequena raposa virou de costas irritada. Vou pegar algo para comer. O astro pensou: o gênio dela é tudo culpa minha mesmo. E esse jeitinho fofinho e sexy, só eu posso ver. Tá pronto para comer. A pequena raposa trouxe a comida. Parece bom, elogiou o astro. Ela toda orgulhosa, viu? Eu disse que conseguia. Ela o apressou. Experimenta logo a minha comida. Enquanto pensava, eu tenho uma arma secreta. A pequena raposa Ye Fuyu finalmente entrou no set.
Mas já no primeiro dia, o clima estava estranho. A mulher que veio em sua direção tinha um olhar arrogante e uma voz provocadora. A pequena raposa ficou boquiaberta. Bai Li Huayu. Essa mulher era um fantasma grudado. Tentou seduzir seu marido, Astro Lin Zou, em casa e falhou. E agora ainda espalhava fofocas no set, dizendo que Ye Fuyu só virou protagonista porque usou atalhos sujos. Ela ainda apontou para a pequena raposa. Tem gente que, mesmo sendo protagonista, nunca chega ao topo. Puro esforço desperdiçado. O pessoal da equipe começou a cochichar na hora. A pequena raposa deu um sorriso frio. Se eu chego ao topo ou não, não sei. Mas tem gente aí que adora entrar pela porta dos fundos. Marcar cena extra com o diretor de elenco, das 8 da noite até de madrugada. Deve ter sido bem dedicada. Ao ouvir isso, Bai Li Huayu surtou. Como ela sabia? A pequena raposa tinha brigado com o marido há poucos minutos e agora já estava em alta com outro homem. Que história é essa? Será que esse mangá vai virar literatura de chifre? Um bad ending total? Astro Lin Zou fechou a ligação e correu para ver os trends. Ye Fuyu, morando com um homem misterioso, estava no topo. E o homem abraçadinho com a pequena raposa era o irmão dela, Ye Qingji. Astro Lin Zou explodiu. Morar junto, cacete. No segundo seguinte, dezenas de mensagens chegaram. Irmão Lin, tá bem? Dizem que sua esposa fugiu. Coitado. Falando sério, Ye Qingji combina mesmo com a pequena raposa. Astro Lin Zou ficou furioso. Esses perfis lixo de fofoca, como podem inventar isso? E vocês ainda acreditam? Nesse momento, chegou uma ligação de Jindal. A voz perguntou: nunca pensou por que Ye Qingji te odeia tanto? Lin Zou travou. Como assim? Seu tonto. Ele acha que você está atrapalhando. Tirando esse papo de irmão e irmã. Que tipo de relação eles têm mesmo? Na verdade, Ye Qingji e a pequena raposa não têm laço de sangue. São ambos yokai, criados juntos, com vínculo forte. Super normal. E você e a pequena raposa não foram forçados a se unir pela agência dos espíritos. Bi. Astro Lin Zou desligou na hora. O que deu em todo mundo hoje? Porque tudo tá dando errado pra mim. Do outro lado, o diretor Jin suspirou. Lin Zou explode com qualquer provocação. A assistente coelhinha estava se divertindo. Rindo, um monte de fãs do casal já pulou o muro. Espero que o irmão Lin fique tão provocado que finalmente faça algo. O diretor Jin suspirou de novo. Aquele super heterotop Lin Zou provavelmente nem percebeu que gosta da pequena raposa. Todos ficaram chocados. O monstro milenar ser tão lento assim? O irmão e o marido brigando por causa dela. Realmente, filha crescida não fica em casa. Desta vez, a pequena raposa não se escondeu atrás do astro, mas rejeitou de frente o controle do irmão. Ye Qingji gritou: peçam para os pais do Lin Zou controlarem o filho. Se não quer morrer, que pare de incomodar a pequena raposa. Ao ouvir isso, Astro Lin Zou pegou comida e colocou no prato da pequena raposa de propósito. Ye Qingji ficou furioso na hora, pronto para iniciar uma briga. A mãe do astro correu para apaziguar, dizendo que Qingji sempre brincou desse jeito. Ye Qingji explodiu: se não quer ouvir minha voz de velho, cala a boca. Isso fez a mãe do astro perder a paciência. Como esse moleque ousa falar assim? Meu filho bruto casar com a pequena raposa até pode ser meio injusto para ela, mas você não tem direito de ficar insultando ninguém. A mãe do astro já arregaçou as mangas, pronta para a briga. Astro Lin Zou suspirou ao lado: vocês realmente são minhas mães. Vendo os dois lados prestes a se matar, a pequena raposa tentou acalmar. Gente, por favor, não briguem. Ye Qingji disse com a voz baixa: a pequena raposa está em plena prática espiritual, não pode entrar em assunto de namoro agora. E mesmo que fosse namorar alguém, não deveria ser o astro, ele é velho demais. A mãe não recuou: estamos em 2022, liberdade para amar existe, viu? Ye Qingji, você é o dinossauro. Ela completou afiada: e convenhamos, você é do mesmo tipo que a pequena raposa. Isso não te dá o direito de decidir nada por ela. A frase foi um golpe certeiro. Ye Qingji ficou roxo de raiva. Sua loli velha e encrenqueira, diz isso de novo e eu arranco suas duas orelhas. O pai do astro finalmente falou: calma, rapaz. Olha para nós, também descobrimos tudo pelo caminho do amor livre. Mas a mãe do astro deu um soco nele na hora. Por favor, se meu filho engravidasse uma garota antes mesmo de assumir relação igual você fez, eu transformava ele num eunuco na próxima vida. A pequena raposa, assistindo a briga, quase caiu dura com o drama. Olhou para o astro como quem diz: sério que foi assim? O astro não respondeu. Apenas ficou sério e disse a Ye Qingji: eu nunca quis esconder nada sobre mim e a pequena raposa. Só promete a alguém que não deixaria ela passar constrangimento. A pequena raposa é independente, não é seu acessório. Ela já cresceu. Vocês ou não quer soltar.
Naquele dia, depois de a pequena raposa e o astro Linzo conhecerem os pais, o irmão Yekinji, contrariado pela primeira vez, saiu furioso. Astro caminhava devagar, segurando a mão da pequena raposa no caminho para a casa da assistente coelhinha. Ser puxada pela mão no meio da rua deixou a pequena raposa toda envergonhada. Até que percebeu, aquele caminho não ia para a casa da coelhinha. Astro sorriu de canto. Claro que estamos indo para nossa casa. Se seu irmão ficar incomodado, que venha para cima de mim. Mas te deixar longe de mim, jamais. A pequena raposa murmurou sem graça. Desculpa, atrapalhei você hoje. Astro olhou para ela com ternura. Para mim, você nunca foi incômodo. Ao chegarem, encontraram um pacote misterioso na porta. Ela abriu. Eram 2 uniformes preto e branco e um pendrive. Na hora, a pequena raposa sentiu coisa ruim. De novo a agência dos espíritos. O que eles querem agora? Astro riu. Parece mais material de estudo para brigas de espíritos. A pequena raposa ficou perdida. Por que tanta coisa num dia só? Não dá para ignorar. Astro coçou a cabeça, sem jeito. E se a gente vestir as roupas, gravar um vídeo rápido e depois você ver a sua forma verdadeira de novo e virar à noite? Com um chiu, a pequena raposa correu direto para o banheiro. Ela vestiu aquela roupa que mal cobria alguma coisa. Abriu o vídeo dentro do pendrive. Seu rosto ficou vermelho na hora. Isso aí podia mesmo ser exibido? Nesse momento, o astro saiu já com o uniforme. Sério. Como o corpo do marido dela podia ser tão perfeito assim? Bom demais até. A pequena raposa não aguentou mais. Pulou nele, puxou a gravata com uma mão e levantou o queixo dele com a outra. Ainda vai ser longo hoje à noite. Com uma mão na gravata e a outra no queixo dele, controlar um homem dava uma sensação poderosa. Ela sorriu de modo travesso e disse, agora peça clemência. O astro apenas curvou os lábios e com a voz grave e sensual disse, então é melhor tomar cuidado. Dito isso, ele avançou contra a pequena raposa. Hoje é à noite, não fuja. A pequena raposa levou um susto, o rosto completamente vermelho. Não, tenho medo de perder o controle e me transformar. Ao ouvir isso, o astro chegou ainda mais perto. Então controle bem a si mesma. Se você voltar à forma verdadeira, eu também vou mudar. Só de imaginar o astro na forma verdadeira lutando com a pequena raposa como 2 seres místicos, ela quase arrepiou inteira. Impossível. O ar ficou quente. A pequena raposa virou o rosto, sem coragem de encarar ele. O astro falou com seriedade. Pequena raposa, olhe para mim. Não pense em mais nada. Assim que terminou a frase, um beijo suave e delicado caiu sobre seus lábios. Pele contra pele, e a mão dele deslizou para um lugar indescritível. Sentindo a força do homem, a cauda da pequena raposa quase pulou para fora de nervoso. Por um segundo o ar ficou morto, e então o astro riu baixinho. Não tenha medo. Ele guiou a mão dela para o seu corpo. O toque desconhecido fez a pequena raposa ficar vermelha até escorrer de tão forte. O astro era bom demais para ser permitido. Tum, 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 tum. Ela ouviu o próprio coração acelerar. Queria tanto abraçá-lo. O astro segurou a garota com delicadeza e disse, talvez seja destino. Sou grato por termos nos encontrado. Depois disso, ele a beijou novamente. E naquele instante, a pequena raposa decidiu, não fugiria mais. Olhando aquele rosto gentil e lindo, a pequena raposa se rendeu completamente. Aí, um pouquinho mais leve. Nesse momento, o astro não queria mais esperar. Queria puxar a pequena raposa para dentro de si e nunca mais se separar dela. A noite úmida ficou cada vez mais quente e a pequena raposa sentiu como se estivesse derretendo como uma cobra. Ao acordar, marido astro estava fazendo coisas indescritíveis nela, ainda sussurrando, tá tudo bem, continua dormindo. Dormir o quê? Lembrando da lavoura dele a noite inteira, a pequena raposa arrepiou. A energia desse homem era absurda. O astro aproximou-se totalmente sem vergonha. E aí, pequena raposa, a experiência foi boa? Sem vergonha nenhuma. A pequena raposa ficou vermelha e desviou o assunto. Assim, a agência dos espíritos não deve nos incomodar por enquanto, né? O astro concordou, mas travou. O que ela quis dizer com isso? Não vai assumir a responsabilidade. Me devorou toda ontem e hoje de manhã troca de atitude antes mesmo de vestir as calças? A pequena raposa se irritou. Desculpa, eu fui a devorada aqui. Como o astro podia ser tão cara de pau? Mas bem no meio da tensão, glub glub, a barriga dela roncou. Com fome, disse o astro, parece que minha esposa tá com fome. No segundo seguinte, ele pulou da cama para fazer comida para ela. Só então a pequena raposa olhou para o próprio corpo cheio de marcas indescritíveis. Como o astro pôde fazer isso? Nesse momento, o astro, que devia estar na cozinha, apareceu do nada e colocou um casaco sobre a pequena raposa no movimento rápido. Depois mordeu a orelha dela de forma provocante e sussurrou, depois que eu te alimentar, você vai me alimentar.
Meu Deus, que velho demônio sem vergonha. Assim que ele saiu, a pequena raposa voltou à forma original e rolou pela cama. Ela realmente fez aquilo com o astro. Mas pensando bem, o corpo do astro era bem gostoso. Hehehe, não, pequena raposa, acorda. Já vestida, ela foi até a cozinha. Ver o astro cozinhando tão sério a deixou meio boba. À mesa, ela comia distraída, olhando para ele de canto de olho. O jeitinho tímido dela deixou o astro satisfeito demais. Ele provocou, tá bonito? A pequena raposa ficou vermelha de novo. Na verdade, estava bem bonito mesmo. Mas no segundo seguinte ela perguntou algo totalmente vergonhoso. Você gravou ontem à noite e mandou para a agência dos espíritos? A verdadeira face do marido astro finalmente apareceu. Depois de provar carne, esse velho demônio ficou pervertido demais. Mal tinham terminado o café, ele já queria levar a pequena raposa de volta pro quarto para fazer coisas indescritíveis. A pequena raposa congelou, tremendo. Tá brincando comigo? Eu sou só uma raposinha recém-adulta, tenho só 3 caudas. Quando o astro ia se aproximar de novo, a pequena raposa recebeu uma mensagem. Era do irmão dela, Yekinji. Vendo a silhueta dela fugindo rapidinho, o astro estreitou os olhos. Parece que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que lutar com Yekinji para mostrar de quem a pequena raposa realmente é esposa. A pequena raposa abriu a mensagem, era o irmão dela avisando para ela ficar longe de Lin Zhou. Sentindo o olhar quase predatório do ator, ela escapou rápido, fingindo que ia tirar um cochilo. Ela parecia cheia de energia. Lin Zhou começou a duvidar de si mesmo. Será que eu não trabalhei o suficiente ontem à noite? O rosto dele esquentou. Só de lembrar da pequena raposa encolhida nos braços dele, o corpo já ardia. Quando levantou a cabeça, ela já tinha sumido. Tudo bem, era a primeira vez dos dois. Lin Zhou mandou uma mensagem ao assistente, perguntando o que estava acontecendo. Assim que a mensagem saiu, o assistente fã número 1 do casal ligou direto. Ai, seu pervertido milenar solteirão, finalmente atacou. Ligou só para se exibir? O rosto de Lin Zhou ainda estava vermelho. Para de besteira. Me diz, por que a pequena raposa está tímida e me evitando? O assistente ficou quieto por alguns segundos e soltou a bomba. Tem certeza que isso é timidez? Como assim? Lin Zhou travou. O assistente completou. Não existe a chance de ela estar te evitando porque não ficou totalmente satisfeita. Depois de uma noite exaustiva, a pequena raposa fazia yoga em casa. O corpo dela era bonito demais para desviar o olhar. Mas ela estava meio distraída, pensando no que Lin Zhou estaria fazendo. Ele saiu? Então, clique, a porta se abriu. Ao ver a garota ofegando levemente depois do exercício, Lin Zhou ficou completamente paralisado. De repente, ele reparou no pescoço branco dela e no chupão que ele mesmo deixou na noite anterior. O rosto dele ficou vermelho na hora, a respiração acelerou e pensamentos perigosos invadiram sua mente, deixando o olhar sombrio. A pequena raposa levou um susto porque o marido parecia prestes a matar alguém. Lin Zhou se aproximou devagar, levantou o queixo dela e disse super sério: pequena raposa, com um tempo tão bom assim, quero mais 100 rodadas com você. Ela ficou chocada. A cauda explodiu para fora e acertou o rosto dele. Seu pervertido, dragão tarado. Xingando enquanto corria, ela subiu as escadas num tac-tac-tac. E bateu a porta com força, deixando Lin Zhou meio frustrado. Entanto, o famoso na teoria tudo é lindo, na prática é cruel. Talvez ele realmente devesse sair para esfriar a cabeça. Depois de um tempo, a pequena raposa saiu de fininho. Como Lin Zhou não estava ali, ela tentou fugir também. Mas no meio da fuga ela travou. Essa casa é minha. Eu tô fugindo do quê? De repente, a imagem de Lin Zhou sem roupa apareceu de novo na mente dela, junto com aquela voz, mais 100 rodadas. O coração da pequena raposa começou a disparar. Yefuyu, sua raposa safada, para de pensar bobagem. Pequena raposa aqui, chamou a assistente coelhinha, trazendo-a de volta à área lida. Notando o estranho comportamento dela, a coelhinha deu um sorriso malicioso. Pequena raposa, no que você estava pensando, sorrindo desse jeito? Ferrou. Será que ela descobriu que eu e o Lin Zhou fizemos ontem à noite? Depois que o velho monstro provou carne, ficou cada vez mais pervertido. Logo cedo já estava passando a mão nela, pensando só em coisas indecentes. Depois do café da manhã, Lin Zhou ainda disse: vamos acasalar como um casal normal. A pequena raposa quase explodiu de novo. Como era de se esperar, os Ikai machos só pensam em acasalar. É tão constrangedor e faz o coração disparar. Din-dong. A campainha tocou, e ela correu para abrir a porta. Lin Zhou, porém, ficou paralisado. O que ele queria dizer era: vamos namorar como um casal normal. A pequena raposa com certeza entendeu tudo errado. Que vergonha. Ao abrir a porta, ela viu que era o pequeno dragão negro que veio até a casa de Lin Zhou para procurar a esposa dele.
Linzou ficou completamente sem palavras. Ele e a pequena raposa nem resolveram os próprios problemas ainda, porque esse dragão preto veio arrumar confusão agora. Então Linzou ativou o modo de provocação e perguntou: como é? Yanshu finalmente se cansou de você, Fugir? Para um humano, cuidar de você por tanto tempo não foi fácil. O pequeno Gial Negro fez um biquinho irritado. Depois de vagar tanto tempo pelo mundo humano, só sobreviveu porque seu querido esposo Yanshu o acolheu. Mas agora o esposo simplesmente sumiu sem avisar. Pensando nisso, o pequeno Gial Negro se soltou de Linzou e disse: ele é gentil e fofo, bem diferente de você, um velho arrogante e decadente. A pequena raposa está com você como uma flor bonita enfiada num monte de esterco. E ainda completou: esterco vencido. Linzou perdeu a paciência, agarrou o pequeno Gial Negro e o arremessou para fora. A pequena raposa ficou preocupada, achando que ele tinha brigado com Yanshu. Mas Linzou respondeu calmamente: esse pirralho é sem noção. Deixa ele pensar um pouco. É com os tombos que um Ikai cresce. Ao ouvir isso, a pequena raposa riu com olhinhos de coração. Não é à toa que Linzou virou um Ikai tão poderoso. Experiência não lhe falta. Os olhos de Linzou escureceram. Ele puxou a cauda da pequena raposa e perguntou: em qual sentido você acha que eu sou poderoso? Aquilo foi bom demais para deixar qualquer um corado. Linzou a puxou pela cintura, inclinou-se e repetiu: fala, em qual sentido eu sou poderoso? Mas a pequena raposa levou um susto tão grande que até os pelos arrepiaram. Eu não quis dizer isso. Desde a briga entre espíritos, porque o Linzou vive dirigindo por aí, é exagero demais. Sem ouvir resposta, o astro puxou a pequena raposa, que tentava fugir, direto para seus braços. Sentindo o ar quente do homem, a pequena raposa se debateu e gritou: Linzou, me solta. Mas o astro não quis soltar. Como essa garotinha ousa provocar e depois correr? No instante seguinte, porém, a pequena raposa falou de novo, séria e firme: irmão Lin, não faz isso. Vendo que a menina parecia realmente irritada, o astro ficou sem jeito, olhando para ela, mas incapaz de dizer qualquer coisa. E a pequena raposa ficou ainda mais brava: astro, você não vai tentar fazer coisas indescritíveis comigo de novo, vai? Num segundo, as 3 caudas dela explodiram para fora. Ela correu para o quarto, gritando enquanto corria: pervertido, lobo safado, não quero mais você. O astro entrou em pânico: mas nós somos casados legalmente, e além disso, você também gosta. A pequena raposa virou e respondeu: mas nosso casamento é um contrato. Fazer essas coisas foi apenas para lidar com a agência dos espíritos. Aquilo doeu de verdade nele. Que a pequena raposa quis dizer: depois de poucos dias ela já não quer assumir responsabilidade? Sentindo a fúria crescente do astro, a pequena raposa começou a chorar e correu para o quarto, fechando a porta com força. O astro ficou totalmente confuso desta vez. Porque a pequena raposa ficou assim de repente. Ela claramente tinha gostado naquela noite. Será que as habilidades dele eram tão ruins assim? Não é possível, certo? Nesse momento, o telefone do astro tocou. Assim que ele atendeu, a assistente berrou do outro lado: Linzou, caramba, sua mulher te traiu. Corre pro Weibo, explodiu uma bomba.